Fala, meus amigos, GRVC na área. Hoje estou aqui para te dar as boas-vindas e dizer que estamos iniciando esse canal com espaços abertos para a gente poder, basicamente, falar de Vasco. Tudo relacionado a Vasco, sem nenhum tipo de filtro editorial aberto, para a gente poder debater e comentar os principais acontecimentos e tudo que se refere e se relaciona a Vasco da Gama no seu dia a dia. Vamos aproveitar esse primeiro vídeo do canal para a gente poder comentar a respeito da entrevista coletiva que o presidente Pedrinho deu hoje na Barra da Tijuca às 14 horas. Em resumo, uma entrevista extremamente cansativa, né? Extremamente longa, mas que, acima de tudo, nos deixou muito preocupados. Né? O Vasco realmente está numa situação muito complicada, uma situação gravíssima, e talvez a gente esteja na mão de pessoas que realmente não têm condições de resolver a nossa situação. A primeira coisa que eu acho que cabe a gente ressaltar aqui e comentar é a respeito da dificuldade de comunicação que tem o senhor Pedro Paulo, Pedrinho, assim como a gestão toda da chapa da Sempre Vasco, né? O Pedrinho, ele vem da televisão, né? Um ex-jogador que teve uma passagem de destaque pela Globo como comentarista, mas parece que a partir de que assumiu a presidência do Vasco está tendo uma dificuldade incrível, né? Pedrinho estava desde novembro sem conceder uma entrevista coletiva à imprensa. E além dele aparecer muito pouco para dar entrevista, para conversar, seja com canais, com influenciadores digitais da internet, a gente percebe que o Pedrinho ele tem muita dificuldade para lidar com a crítica. Né? Isso a gente já pode observar desde a época que ele trabalhava no Sport TV. Né? Ele sempre se colocando como perseguido, de tudo que falam com ele é crueldade, é maldade, que machuca. Então realmente é complicado. Se você não tiver costas largas para aguentar a porrada, fica difícil diante dos desafios que se aparecem pela frente, né? O Vasco ele está numa situação financeira gravíssima, complicadíssima. Além disso, o presente ele não deixa você respirar, né? Nós estamos aí em meio a um campeonato brasileiro que o Vasco está numa situação complicada. E já temos jogo domingo contra o Inter fora de casa. Então realmente o problema não é só futuro, mas é o problema presente. Então nós temos que, a partir de agora, ter soluções e não ter só apenas justificativas e defesas e vitimismo. Foi possível perceber também que o Pedrinho, a qualquer pergunta um pouco mais forte, né, uma pergunta um pouco mais incisiva, ele já enxerga como ataque pessoal. Né? Ele já fica um pouco abalado, já tem uma oportunidade com um jornalista, se eu não me engano, o Lineker, ele faz um comentário a respeito do Felipe, né, da situação do Capasso, e ele realmente resolveu rebater o jornalista, inclusive mencionando que o jornalista não faz um bom trabalho. Então você percebe realmente o Pedrinho tem essa dificuldade aí de ser criticado. Né? Então isso é a primeira coisa que a gente deve destacar dessa coletiva. Né? Essa postura emocional do Pedrinho, que inclusive no final da entrevista foi perguntado a respeito disso, como estava o estado emocional dele, e ele não quis responder, né? Ficou um pouco em cima do muro ali, a situação até um pouco constrangedora. Né? Ele poderia ter respondido e vida que segue, mas não. Nota-se que realmente ele está abalado, então isso já preocupa de cara, né? Esse foi o começo da entrevista. Na sequência, o Pedrinho foi perguntado a respeito do gasto em contratações, né? Apesar do Vasco estar sempre reclamando, está sem dinheiro, foi gasto aí em torno de 60 milhões de reais nessas últimas janelas. Hoje nós estamos na terceira janela da gestão e, pelo andar da carruagem, mais uma janela fraca, né? Mais uma janela que a gente espera reforços, a gente sabe, inclusive o Pedrinho falou que sabe muito bem onde precisa ser reforçado, mas toda a janela nós temos dificuldade e não conseguimos trazer o que a gente realmente precisa. Então ele justificou que não gastou 60 milhões à vista, né? Justificou que todas as contratações elas são encaixadas no fluxo de caixa através de um mecanismo de parcelamento, enfim. Fato é, esse dinheiro o Vasco se comprometeu, trouxe alguns jogadores que são considerados apostas, né? Jogadores de contratações arriscadas, mas jogadores que custaram um valor considerável para o Vasco. Né? Tiveram jogadores aí que custaram 6, 8, 13 milhões, casos aí do senhor Maximine Domingues, caso aí do Suíço, o caso do Jean Davi também, que custou um dinheiro para o Vasco, o próprio caso do Lloyd, o Garré. Então, mesmo as contratações que foram, de certa forma, uma aposta, elas custaram caro para o Vasco.
Não foi nenhum jogador emprestado ou uma oportunidade de negócio. Todos os jogadores custaram pelo menos aí 6 milhões de reais ou 6 milhões de euros aí para os cofres do Vasco. Então um valor considerável sim que foi gasto, apesar da performance ruim da janela da gestão Pedrinho. Em determinado momento que ele soltou uma pérola que não prometeu jogadores de nível de Real Madrid. Realmente foi complicado, Pedrinho. A gente esperava pelo menos que você tivesse conhecimento de futebol, né? Haja vista que você demonstrou saber bastante sobre futebol na época da Globo, mas esse mínimo desse filtro, esse tato para contratação, esse seu know-how de futebol juntamente com o Felipe, é para a gente poder ter aí um critério de contratação e a gente pudesse minimizar o erro de alguma forma. Mas eu fico surpreso, mesmo com dois ex-jogadores que supostamente são entendidos de futebol, nós estamos com uma situação realmente bem complicada em termos de janela de transferência. Coisa que vale a pena destacar também, que ele citou as renovações do Coutinho, do Léo Jardim e do Ryan como contratações, haja vista que foram renovados por valores consideráveis, né? Que também contam como investimento. Então, mais uma forma aí de ensaboar, né, a péssima atuação da gestão atual na janela de transferência. E aí, quando ele fala de contratação, de desempenho, de performance do departamento de futebol, ele diz que se a bola estivesse entrando, se o resultado estivesse acontecendo, a gente não estaria reclamando, os torcedores não estariam reclamando. Acontece, Pedrinho, que a bola não entra à toa. O resultado de campo, a performance na tabela do campeonato, ela está intimamente ligada à tua gestão do futebol, que passa por várias situações, é um estado complexo, desde contratações até administração de pessoal, as faltas de convicção do departamento de futebol. Então, realmente, a bola não entra à toa. Então, a gente depende aí de uma série de fatores para que o resultado aconteça. Se não está acontecendo, é o que o nosso amigo Marcelo Santana falava. O campo fala. E há quanto tempo que o campo está falando em São Januário? Há quanto tempo que o time do Vasco fala que está precisando de reforços, que está precisando de jogador para vestir a camisa titular, que há quanto tempo fala que tem jogadores que não têm mais condições de jogar com a camisa do Vasco. Então, assim, o campo tá falando e vocês que são entendidos de futebol não estão vendo. Todo mundo aqui fora tá enxergando. Só quem tá interno dentro do clube acha que tá tudo bem. A coletiva de imprensa do Pedrinho contou com a presença do CEO da SAF, Carlos Amodeu, e também do jurídico do Vasco atual, o Felipe Carregal. Ambos participaram da entrevista, em alguns momentos tiveram participação, mas a gente pode perceber, principalmente por lado do Felipe Carregal, uma certa arrogânciazinha nas respostas, né? Eu acho engraçado. O que está acontecendo? Vocês têm alguma dificuldade de se comunicar? Isso a gente já sabe. Mas estão sem paciência? É chato para vocês terem que vir falar com a torcida, é um saco, né? Ter que dar satisfação pro torcedor, né? Realmente é uma coisa que a gente incomoda, né? Tá incomodando vocês. Amigo, vocês seguraram essa bucha porque vocês quiseram. O Pedrinho falou, não botaram arma na minha cabeça. Realmente não botaram, mas vocês fizeram força para estar aí. Quem, quem conhece o que aconteceu esses últimos anos, a gente sabe o que vocês fizeram para estar aí. Então, se é que vocês chegarem e assumiram essa bronca, então vocês têm que segurar o rojão. Não adianta se vitimizar, não adianta chorar, não adianta dizer que tá machucado, que tá cruel, entendeu? Ou parte da administração sendo arrogante, sendo rude, como é o senhor Felipe. Em diversas vezes parece estar treinando no Real Madrid, tá numa má vontade de responder, numa falta de paciência, como se não pudesse ser cobrado, como se a situação tivesse boa, estão me incomodando. Além de vocês estarem com dificuldade de apresentar resultados, já estão com má vontade, já estão sem paciência para responder. Senhor Felipe Carregal, o senhor tem o dever de explicar a situação do Vasco. A gente tem o dever de entender a gravidade da situação, mais do que a gente já sabe. Então, assim, vamos ter paciência, vamos aparecer para falar, ter um pouco mais de respeito com o torcedor. É que quem que manda realmente nesse clube, quem que carrega esse clube até hoje é o torcedor. Então, vamos ter um pouco mais de tato para falar com o torcedor, um pouco mais de paciência e vão aparecer um pouquinho mais. A comunicação de vocês está bem fraca e para quem falou que ia ser uma gestão democrática, que ia conversar com todo mundo, que não gosta de política, realmente está bem complicada a comunicação de vocês. Outra coisa que repercutiu, e mais uma vez causa espanto,
é a defesa do Felipe, executivo de futebol, por parte do Pedrinho. Todo mundo sabe que vocês são amigos, todo mundo sabe que vocês têm essa relação de irmãos, mas nós temos que saber separar o profissional do pessoal. Atribuiu uma certa crueldade por parte da torcida, da imprensa, para com o Felipe. Volta a falar, a torcida não pode cobrar, a torcida ela tem que achar bom. O Vasco está tomando ferro de todo mundo, em casa, dentro de casa, na altitude é sacolada, dentro do Brasil é sacolada, recordes e quebra de tabus, enfim, vocês estão achando legal. A gente não está podendo reclamar, é isso? Outra coisa que ele mencionou que eu achei interessante, que ele falou que o Felipe foi responsável por indicar o Nuno, o Tietê e o Freitas, né, o zagueiro. Apenas uma observação em relação ao Nuno, não sei se algumas pessoas se lembram, na época que o Vasco estava negociando com o Bruma, um jogador que estava vinculado ao Braga na época, que foi comentado na mídia, que estava nesse entrave justamente porque o Braga estava fazendo um jogo duro, porque precisava realmente substituir o Bruma para a sequência do campeonato. E o Nuno Moreira era o jogador que o Braga estava sondando, estava estudando aí, estava em negociação. Então eu acho que o Vasco aproveitou essa situação, ele descobriu o Nuno, não foi por conta de scout, não foi, tem o nosso scout aqui, achou o Nuno lá em Portugal, não. Foi no meio dessa negociação aí com o Bruma, que acabou indo pro Benfica, que o Vasco descobriu, ficou sabendo do Nuno e acabou ali na falta de opções, já estava em cima do laço para fechar a janela. O Vasco acabou fazendo essa proposta no Nuno, que preferiu vir ao Vasco do que ficar lá no Braga. Então foi mais ou menos essa situação que aconteceu. Agora, se foi o Felipe que olhou o Nuno e aproveitou o ensejo e olhou, eu já não sei. Mas que não foi o scout do Vasco que apresentou e foi uma oportunidade que apareceu ali meio por acaso, a gente pode ter certeza, né? Mencionou que o problema do Felipe é a comunicação e não a performance. Então, pelo visto, o Felipe segue intacto, independente da última reformulação que saiu apenas do Marcelo Santana. Hoje o Pedrinho aproveitou para desmentir também o Marcelo Santana, que falou que não teve participação nenhuma nas contratações do Vasco feitas nas últimas janelas. Então a gente gostaria de saber quem são os pais das crianças. A gente está cheio de criança ali sem pai, né? Já tinha algumas crianças aí deixadas pela turma da 777, o senhor Alexandre Matos, etc. E agora nós temos uma turma aí também que está ali no clube empatando a vida. Jogadores que foram trazidos por valores consideráveis, apesar de serem jogadores de aposta, jogadores desconhecidos. Houve uma criatividade exacerbada da diretoria, uma criatividade até demais. Trazer um jogador da Angola, um jogador da Suíça. Precisa ser tão criativo dessa forma? E aí agora estamos aí, os jogadores encalhados que não agregam ao time profissional, como também não despertam o interesse de outros clubes. Então tá aí nesse vácuo, né? Em relação à performance no futebol e a gestão de futebol como um todo, né? Afirmou que a diretoria de futebol está sendo atacada injustamente. Eu gostaria de saber por qual motivo que está sendo atacada injustamente, Pedrinho. Vamos dar uma olhada na nossa performance. Nós fomos eliminados no Carioca na semifinal. Aí agora nós estamos no Brasileirão disputando a portaria ali da zona nós estamos ali no Brasileirão disputando a portaria da zona do rebaixamento. Então a situação já é muito preocupante. Já visto que o Vasco tem agora 3 próximos jogos fora de casa e o Vasco não ganha de ninguém fora de casa, né? Ganhou do São Paulo, só Deus sabe como, um dia assim especial. E afirmou que o time está evoluindo, né? Eu não tenho visto muito essa evolução. O único jogo que eu vi que teve evolução foi contra o São Paulo. Fora isso, a gente só tomou taca. Então, assim, eu não consigo ver essa evolução, apesar de confiar no técnico Fernando Diniz, né? Acredito que o Fernando Diniz hoje, vamos dizer assim, pelo menos no presente, no curto prazo, ele seja a única esperança, é a única pessoa que eu meio que confio em termos de futebol ali dentro, que a situação tá bem difícil, a gente não sabe nem com quem que a gente pode confiar, né? Uma outra situação também que causa um certo arrepio é o Pedrinho ele minimizar a nossa eliminação da Sul-Americana, ele trazendo um histórico em relação às últimas participações do Vasco em competições internacionais. Falou que o Vasco não participava de competições internacionais há 5 anos e por conta disso não tinha casca. Amigo, eu até concordo que o Vasco não tem casca, perdeu totalmente o critério esportivo, não disputa mais nada há muito tempo, mas é uma coisa pontual. São coisas que teriam que ser feitas no começo do ano.
a começar por uma janela assertiva de contratações pontuais que a gente precisa, que todo mundo sabe das posições que precisa, a gente de repente não estaria passando esse vexame que está passando nas eliminações. Entendeu? Todo mundo sabia que precisava de zagueiro de qualidade. O único zagueiro que foi trazido foi o Maurício Lemos, que não resolveu, que todo mundo sabia que não iria resolver, além de ter qualidade duvidosa, ainda veio machucado, né? Somado a isso, os pontas, o que trouxeram não era da característica que a gente precisava, tirando o Lloyd, que não, até agora não mostrou a que veio. Então, realmente, não tem a ver com o histórico de não classificação. É mais uma vez a muleta da herança maldita, né? Do histórico do clube. Não, é uma coisa pontual. Contratou mal, montou um elenco desequilibrado, tomou fumo, segue sendo condescendente com um jogador ruim. Não existe mais barrar jogador no Vasco. Tem jogadores ali que ninguém aguenta mais e continuam sendo titulares, e o Vasco continua perdendo. Ele foi perguntado de forma direta para um jornalista a respeito de qual é o plano para 2025 e ele realmente não tem plano para 2025. O plano do Vasco para 2025 é a venda de jogadores, buscar empréstimos e, quem sabe, vamos torcer a Deus que de repente apareça algum sheik árabe ou um príncipe encantado que queira investir milhões no Vasco, na situação que o Vasco está, tudo enrolado na justiça com a 777 e quebrado financeiramente. Então, assim, o plano é Deus nos abençoe. Esse é o plano do Pedrinho. Mais uma coisa que chama atenção, que é bem preocupante, é que agora o mando de campo, a venda de mando de campo, ela virou receita do Vasco. O Pedrinho ele deixou claro que o Vasco ele precisou vender o mando de campo para poder pagar as contas do mês seguinte. Ou seja, nós estamos vendendo o almoço para pagar a janta. Então, assim, o que será que é melhor? A gente botar 4 milhões e pagar as contas do mês que vem, ou a gente tomar fumo 2 jogos e ficar na situação complicada no Campeonato Brasileiro? Vamos lembrar aos nossos amigos gestores que se o Vasco cair para a segunda divisão, já era, amigão. Como é que vai fazer com receita? Na situação que o Vasco já não tem receita, você imagina se cair para a segunda divisão. Então vocês têm que abrir o olho. Não adianta ficar nessa de, vamos ver, e vitimismo. Essa é a hora da ação. Essa é a hora. Tá com dificuldade, pede ajuda. Entendeu? Tá com dificuldade, não tá tendo condições de tocar o barco, pede ajuda. Seja humilde, Pedrinho. Entendeu? Renuncia, chama uma outra corrente política para participar, abre as portas. Vamos lá, Vascaíno, vamos se unir aqui. Vamos lá, vamos ser humildes. Não tem condições, meu irmão. Se apresenta e fala, olha, vamos ser real. A tendência é o clube fechar as portas. É isso mesmo que vai acontecer. Então, assim, se o Vasco cai, a chance é muito grande de fechar as portas realmente. E aí, ó, encerrou. Uma outra coisa que me trouxe uma grande preocupação foi em determinado momento o Felipe Carregal, ele mencionou aí que o processo da 777 ele vai demorar pelo menos mais um ano e meio. Isso é uma coisa que todo mundo já sabia, né? A situação que o Vasco está enrolada na justiça, você imagina se isso vai ser resolvido de forma rápida. Essa arbitral parece que ainda nem começou de fato, né? Ela está ainda nas escolhas ali dos juízes, então a tendência é isso ser empurrado para frente bastante tempo ainda, e essa briga judicial ela atrapalha diretamente nos futuros do Vasco. Como é que o investidor vai chegar e vai botar grana no Vasco na situação atual, sabendo que o Vasco está todo enrolado na justiça, numa briga sem fim com os americanos? Então, assim, o clube segue realmente num estado de incerteza judicial, né? Seu Pedrinho, vamos entender que você é presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, um clube com mais de 20 a 30 milhões de torcedores. Estamos falando de segunda ou maior torcida do Brasil. Então, se você não quer ser cobrado, se você está achando que é um saco ter que dar satisfação, que você acha que não está tendo condições de aguentar o rojão, entrega, amigo. Você mesmo falou. Se a torcida, em sua maioria, concordar com a sua saída, você sai. Então, assim, vamos refletir a respeito disso, né? É uma reflexão profunda que todos os vascaínos têm que fazer. Eu não acredito que você vai chegar nesse ponto, mas é uma coisa que era para ser refletido. E se você tem humildade suficiente, você percebe que não está tendo condição e que desse jeito, nesse passo de formiguinha, a gente vai caminhar para o abismo, realmente é a hora de ser humilde e entregar os pontos. Se você não tem condições, você não se estabeleça para nada. Então, se você se estabeleceu, não está tendo condição, pelo menos seja humilde de reconhecer que não está aguentando a pressão. Numa coletiva dessa tão importante, haja visto que o nosso presidente ele não se comunica bem, então na ocasião que ele aparece, acaba se tornando um evento. Em relação ao projeto de São Januário, projeto esse que já se tornou uma lenda, já é uma lenda, sempre foi, mas
Agora na gestão Pedrinho a gente poderia ter uma expectativa que isso poderia sair do papel, mas pelo visto o negócio está meio enrolado. Parece que tem um investidor aí na mesa e ele tem um prazo de 90 dias aí para avançar com a negociação, né, nessa compra de 100% do potencial construtivo. Mas vamos concordar que o clube, na situação que está, enrolado juridicamente, cheio de incertezas jurídicas, o cara tem que ser macho para investir no Vasco, botar dinheiro numa situação dessa, né? Então tudo está ligado a esse enrosco judicial que o Vasco vive. Tudo isso está envolvido. Então, assim, mais de uma vez a gestão precisa ser mais humilde e se colocar à disposição, abrir as portas para receber ajuda. Então é isso, meus amigos. Após um bom tempo sem aparecer, hoje o Pedrinho aparece e é numa coletiva nada animadora, né, para o torcedor vascaíno. Nós temos uma série de problemas a serem resolvidos e fica a dúvida no ar se a gestão ela tem condições psicológicas e de competência de gestão e administração para poder tocar esse projeto de reestruturação e levar o Vasco de volta ao protagonismo esportivo, né? Então, estamos numa situação complicada, realmente, uma situação difícil, mas é isso, temos que enfrentar. Estamos aqui nesse canal justamente para isso, para poder comentar, opinar, e é preciso a gente estar debatendo esses assuntos para que as coisas não fiquem nebulosas, né? Se a diretoria tem esse problema de comunicação, nós torcedores temos que forçar a barra, no sentido de cobrar e estar vigilante 24 horas em cima para a gente poder tirar o nosso clube dessa situação que ele se encontra. Então estamos juntos, conto com vocês. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, curtam, compartilhem o vídeo se você achou interessante. E também o seu comentário é muito importante. Então abaixo aqui, dê sua opinião, diga de onde você é e vamos juntos falar de Vasco, pensar em Vasco. Saudações vascaínas, um grande abraço.